Complicada e perfeitinha. Já ouviu esse refrão? Essa música é cantada pelo Raimundo, sucesso no final da década de 90. Inclusive, auge da minha adolescência. O tema dessa música é o tema do nosso vídeo de hoje, Mulher de Fases. Eu sou a Priscila Pires e hoje a gente vai conversar sobre essa ligação das mulheres de fases com a lua. Como que é que uma mulher se comporta ou como que a lua influencia dentro dos ciclos. Se você ainda não se inscreveu, não curtiu esse vídeo ou até mesmo ativou o sininho, por amor, faça isso para a gente compartilhar essa mensagem para mais pessoas. Muito bem. Quando a gente nasce e a gente morre é um ciclo. Cada aniversário também é um ciclo. As mulheres, elas são responsáveis por gerar novas vidas. O que acontece? Ela tem o ciclo da mulher, que é quando ela é criança, quando tem a fase da adolescência, que é uma transição para a fase da mulher, a fase do climatério, que é uma transição para a fase madura e que é também uma fase dos ciclos da mulher. E aí, dentro desse ciclo interno, dessa mulher adulta, dessa mulher que menstrua, a gente chama isso de ciclo interno ou ciclo menstrual. E daí a gente vai falar hoje dessas 4 fases lunares relacionadas com essas 4 fases do ciclo menstrual, que é quando a mulher está em idade e em capacidade de reprodução. Quando que dá início à segunda fase do ciclo da mulher? Quando a menina tem a primeira menstruação. Então, nasceu, você começa a sua primeira fase ali, de bebê, a fase de infância, e aí quando a gente tem a menstruação, a gente muda para a segunda fase da mulher, do ciclo da mulher, que é quando a gente entra na fase reprodutiva. E é essa fase que nos interessa agora. Menstruei. Geralmente, as meninas que menstruam, pouca ou nenhuma informação tem sobre isso. A gente vem melhorando isso. Inclusive, compartilha esse vídeo com todas as meninas que acabaram de menstruar, que estão para menstruar e para os meninos, para os rapazes, para os homens que convivem com elas. Eu gosto muito de trabalhar a frase, o provérbio, na verdade, árabe, que diz: a ignorância é a vizinha da maldade. O que isso tem a ver com esse papo aqui, Priscila? Bem, somos mulheres de fases, temos ciclos internos, temos ciclos menstruais. E aí isso quer dizer que em cada fase a gente tem certos estímulos. Então isso faz com que o nosso comportamento reflita esses estímulos. Então, a partir do momento que você tem conhecimento sobre, você consegue respeitar e você consegue não agir, seja consciente ou não, de maldade. Então, os relacionamentos, os ambientes, eles se tornam mais saudáveis. As pessoas se tornam mais gentis. O que significa, então, a menstruação? A menstruação, dentro do corpo, está acontecendo uma verdadeira limpeza. Por quê? Todo aquele sistema trabalhou para liberar um óvulo maduro, para que esse óvulo fosse fecundado, e depois foi gerado um corpo lúteo para que esse óvulo fecundado se tornasse um bebê, uma nova vida, que aquele útero conseguisse acolher ali por mais ou menos 9 luas ou 9 meses uma vida. Se aconteceu a menstruação, quer dizer o quê? Que essa mulher recebeu o seu sangue porque ela não ficou gestante. Entre esse período da pré-menstrual e depois a menstruação, que é a liberação de tudo isso que foi construído para gerar essa vida, tem a liberação ali na menstruação. Então é um momento de introspecção. O corpo pede para que essa mulher tenha atenção para ela, para que ela descanse esse corpo, essa matéria, para que ela entenda o que acontece com ela, o que ela passou nesse ciclo anterior, como que ela se relacionou na vida e de que maneira que ela respeitou esse corpo. Isso se assemelha à lua no céu, a fase da lua nova, que é aquela fase que inicia tudo escuro. Alguns dias depois a gente vê aquele risquinho ali no céu. Quer dizer o quê? Que essa noite ela é mais escura, ela se torna mais longa. Não é um momento da gente querer aparecer.
é um momento de entender o que aconteceu e até mais que isso, de eu planejar como que eu quero o meu novo ciclo. Dentro, o meu corpo está liberando. Para quê? Para dar um novo início. E aí, você, como mulher, nesse momento, é o momento de quê? Dar espaço para a audição, de ter silêncio, de praticar a solitude, planejar como eu quero o meu novo ciclo, quais ajustes eu preciso fazer, o que eu devo manter, de que maneira eu posso me acolher melhor e já dar início no próprio momento de menstruação. Encerrou ali, parou de descer sangue. Então quer dizer o quê? Que a menstruação acabou. Pode durar 2 dias, 4 dias, 7 dias. Cada mulher tem o seu padrão. E aí a gente precisa observar para a gente entender o que é uma regularidade, o que seria a irregularidade. É importante entender que o fato de sermos mulheres de fases e quando a gente está nesse processo de ciclar, a gente está nessa fase de reprodução, a menstruação, o ciclo menstrual, ele é um oráculo. A nossa ferramenta de maior poder para o autoconhecimento. Pronto, cessou o sangue, é início da fase pré-ovulatória. Uau! Os hormônios todos começam a ser liberados. Tanto vem pela parte cerebral como pelos próprios ovários. Por quê? Porque dá-se início a trabalhar o folículo, o amadurecimento para a gente ter ali aquele óvulo. Geralmente, um ovário libera num ciclo, depois no outro ciclo vai ser o outro ovário que vai liberar o óvulo para fecundação. E aí a gente tem aquele boom de estímulo através dos hormônios. Então é quando de repente a mulher sai daquele momento de introspecção e ela começa a interagir melhor socialmente com o mundo, com os projetos, com aquilo que ela planejou. Ela tem mais energia de vida, então ela consegue conduzir mais coisas. É a hora dela pegar um pouco mais forte, seja numa corrida, na caminhada, no peso, na natação, assim como também de repente ela consegue escrever, ler melhor, porque aquele organismo dentro dela, ele está ativo em processo de produção. E aí que no céu, aquele risquinho já começa a ficar um Czinho e vai aumentando, porque aí a gente tem mais iluminação. Então a lua começa a aparecer mais no céu. É a lua crescente. Então é essa energia de crescimento. É como quando a gente associar qual a melhor fase lunar para eu cortar meu cabelo. Você quer crescimento? Vamos pegar uma força da lua crescente. Então a gente usa desses conhecimentos ancestrais, dessa experiência, a gente precisa ter a observação, porque é um processo único, a gente utilizar desse conhecimento para o nosso próprio bem-estar, para o nosso autoconhecimento. E aí, então, essa fase de pré-ovulação, ela está toda trabalhada para o ápice do ciclo, que é justamente quem? A ovulação. Se a gente teve aquela menstruação, é porque mais ou menos 14 dias antes, eu tive uma ovulação. E agora, então, o que vai acontecer? Eu vou ter de novo a ovulação. E aí, dentro dessa fase ovulatória, a gente entende que a gente tem ali aquelas horas, aquele período fértil, que é quando na vagina percebe-se um muco de viscosidade, que é justamente aquilo que é liberado para facilitar a permeabilidade do espermatozoide ao encontro do óvulo maduro. Então aí, passado esse período fértil, o organismo está querendo entender: o óvulo foi fecundado, sim ou não? Da fase ovulatória, a gente vem ali para a fase lútea, que é quando o organismo liberou ali mais progesterona, está fazendo com que todo o seu sistema reprodutivo esteja pronto para que aquele útero consiga desenvolver uma vida. Que aí aquele óvulo fecundado, ele vai passar pelo processo ali das divisões celulares até a gente ter um feto, um bebê e gerar uma vida. E aí? E se não foi fecundado e se a mulher não ficou grávida, se ela não vai ter uma gestação? Aí, dentro dessa fase, que a gente chama de pré-menstrual, acontece que uma baixa de hormônio, não teve gravidez. Vamos começar a limpar esse organismo para a gente poder iniciar um novo ciclo. E aí essa fase pré-menstrual é uma fase que costuma trazer alguns desafios para a mulher. Por quê? Perceba que a gente veio ali na nossa lua crescente, a gente chegou no período fértil, que é a lua cheia, que é aquele brilho, aquele vício, aquele sorriso, aquela iluminação, aquele magnetismo que a gente vê da lua no céu, a gente tem de uma mulher no seu período fértil, na fase
ovulatória. É o ápice energético, é o ápice hormonal do organismo humano. Então é natural que se essa mulher estiver saudável, ela esteja com todo esse brilho também nessa fase de ovulação. Mas aí, quando a gente passa para a próxima fase sem estar na gestação, o que acontece? Qual foi o comando que esse organismo recebeu? Para tudo, vamos começar a fechar o ciclo para dar início no novo, porque a gente não vai gerir uma vida nesse momento. E aí, então, não tem mais os estímulos hormonais e aí tem aquela queda. Comumente, as mulheres passam por sintomas. Ai, que sintomas são esses? A famosa enxaqueca, o inchaço no corpo, nas pernas, dor na lombar. Dependendo do nível de estresse dessa mulher, é uma fase que cai mais o cabelo, que de repente as unhas ficam quebradiças. Outro momento de introspecção. Aí a gente saiu desse brilho de lua cheia e a gente vem agora para a lua minguante. Aí então a lua tá lá no céu minguando, ela tá fazendo esse processo de fechamento de ciclo, assim como dentro do corpo da mulher que tem o seu ciclo menstrual. E aí eu costumo dizer que é aquele momento do deixa ir. Na vida pessoal é importante o quê? Fazer esse fechamento olhando para ele, fazendo uma revisão, uma análise empática, amorosa. Como que foi o meu processo de menstruação? Como que foi a minha pré-ovulatória? Com o que eu estava ocupada? Com o que eu dei espaço? Uau! E no meu período fértil, e na minha lua cheia, na minha fase ovulatória, como que eu estava? Eu estava brilhando ou eu estava ofuscando? E agora, chegou a pré-menstrual, qual é o meu grau de aceleração? Eu consigo desacelerar para dar um espaço para o meu corpo fazer esse processo em paz ou não? Será que a minha mente está conectada com o meu corpo, com o que está acontecendo? Imagine você, o turbilhão, se você menstrua ou você que convive com uma mulher, o turbilhão que está dentro desse corpo, dentro desse organismo, dentro dessa alma. Daí, comumente a gente tem lá, tá na TPM, tá menstruada. Justifica se uma mulher não tá bem ou não está ajustada, de repente desequilibrada emocionalmente, por conta do ciclo menstrual, mas não necessariamente de uma maneira empática. Às vezes é até de uma maneira sarcástica. Então, por que é importante a gente ouvir, discutir sobre isso? Porque aí a gente traz essa questão de harmonia, de empatia, de cuidado, de gentileza no ambiente, com as mulheres e com as pessoas. Em cada uma dessas fases, a mulher tem os seus poderes internos, os seus poderes que estão ali, às vezes ocultos por conta de falta de informação, de treino, de aplicabilidade e às vezes até mesmo de espaço. Dela por ela, mas também no ambiente organizacional, principalmente quando os ambientes são muito masculinos ou se as mulheres estão muito na energia masculina. Então, conversar sobre as fases do ciclo menstrual, fazer essa conciliação com o ciclo lunar e utilizar desse magnetismo, dessa força, da magnitude da lua que habita em cada uma de nós, é essencial para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter harmonia nos relacionamentos. Me conta, qual parte dessa conversa, desse conteúdo foi interessante para você? O que você acredita que deveria ser mais discutido? Me conta aqui nos comentários como que é que você passou a visualizar agora essa mulher de fases. Quando a gente diz, toda mulher é lunática, sim, tem um porquê disso. A gente tem essa conexão direta com a lua. Assim como a lua altera o movimento das marés, ela também altera o movimento das nossas águas internas, porque ela faz uma influência dentro de tudo isso. Através da gravidade, sim, através da gravidade, através da posição dela diante do Sol, que é que traz essa energia masculina, essa energia de vida, essa energia de ação. Mas a Lua, com as suas fases, ela traz essa energia de introspecção, de intuição, de cuidado, de amorosidade. Conta pra mim o que esse vídeo fez a diferença pra você e muito obrigada pela sua audiência.